Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Benac e esse é o canal Cristina Benac Art Delivery. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, fazemos uma entrevista com alguém ligado ao universo das artes. Peço a vocês encarecidamente que assistam o vídeo até o final. Se gostarem, curtam, compartilhem e não esqueçam de se inscrever. Vai lá no inscreva-se e clica lá. E assim você faz parte dessa comunidade ligada ao mundo da arte. Hoje aqui nós estamos com o Rodrigo Petti, é um artista plástico, gravador e tem muita história para contar pra gente, inclusive sobre curiosidades da técnica da arte de gravar em metal. Rodrigo, como foi a tua trajetória na arte? Como é que você começou? Então, eu nasci em Porto Alegre, sou do Rio Grande do Sul, e a minha trajetória como artista, uma coisa meio de praxe, assim, né? Como todo mundo começa desde cedo em casa, né? Desenhando, enfim, mas profissionalmente mesmo eu comecei a trabalhar no Museu do Trabalho, que é uma instituição independente, que já existe há muitos anos lá em Porto Alegre, e tem uma oficina gráfica, inclusive frequentada por pessoas, por alunos e por professores e por artistas independentes, e grandes gravadores já trabalharam lá, e a minha formação começou lá. Eu comecei a fazer faxina mesmo no começo. Olha que bacana. Porque eu saí de Passo Fundo, eu nasci em Porto Alegre, mas minha família mudou para Passo Fundo, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Então eu fiquei em Passo Fundo, eu mudei de Porto Alegre com 8 anos de idade, fiquei em Passo Fundo até os 20. Com 20 anos eu fui para Porto Alegre para poder trabalhar com esse tipo de arte, de coisa que lá no interior não tinha muito como trabalhar, né? E essa tua vontade de trabalhar com arte é natural sua? Teve alguma influência? Ela veio naturalmente, assim, desde criança, começando a desenhar quadrinhos, talvez da influência de ver os desenhos, mas o meu avô trabalhava muito manualmente, os meus tios trabalham, então a minha mãe, ela é costureira, então eu acho que essa coisa também da manual, fazer, deve vir já também da família, né? Uma tia minha já pinta também, então eu acho que vem da família. É daí que vem esse lado artístico. Né? Então, quando eu mudei para Porto Alegre, eu resolvi transformar isso em profissão, né? Aí fui lá, uns amigos viam o que eu estava fazendo em casa, pintando, e o Leandro Doro, um amigo, falou um dia para mim: vai lá no Museu do Trabalho, que é um espaço super aberto, quem sabe eles olham o teu trabalho, te indicam alguma coisa, né? Te dão uma orientação, você pode trabalhar lá. Enfim, aí eu fui um dia lá, cheguei lá no museu e perguntei, né? Mostrei, levei fotos dos meus trabalhos, falei um pouco sobre mim, o que eu estava fazendo, o que eu queria fazer. Aí, o primeiro plano, assim, não tinha com que eu trabalhar lá, assim, né? Não tinha o que fazer, mas era janeiro, era época de férias, o museu estava fechado, eu estava fazendo limpeza. Aí o Hugo, que é o coordenador lá, falou: olha, você vem aqui me ajudar na limpeza, então eu pago X por dia. Tá lá dentro. Pra mim, né, isso fazem 20 anos, eu tinha 20 anos, 21 anos, recém chegando em Porto Alegre, precisando trabalhar. Então, para mim já foi um começo, né? Aí aos pouquinhos eu fui indo. Aí passei para trabalhar na secretaria, aí um péssimo secretário, né? Mas trabalhei, né? Segurei a onda na secretaria. E aí eu notei que eles estavam sem impressor de gravura em metal. Na época, estavam tendo que pagar bem mais para fazer fora. Aí eu sugeri que me ensinassem a imprimir e eu tomasse conta do ateliê, saísse então da secretaria, né, que estava um desastre, fosse para o ateliê de gravura. Mas legal que o museu é acolhedor, abre porta, né? Então, essas instituições, elas não existem mais, né? Você começava de faxineiro, depois passava para não sei aonde, né? E quando viu você virava até diretor, né? Então você tinha uma escola. Eu costumo dizer que eu não sou formado mas eu trabalhei 10 anos dentro desse museu, começando lá de baixo, então para mim foi uma escola, né? Claro, então esses lugares eles formavam uma escola, formavam profissionais mesmo, né? E a minha história lá no Sul foi assim. Aí passei para impressão de gravura e metal, aí comecei a conhecer os artistas, eles começaram a dar trabalho para mim fazer, me ensinar, e eu assumi a parte de impressão
de gravura em metal e de aulas. E nisso foram 10 anos, 11 anos que eu fiquei lá em Porto Alegre trabalhando nessa instituição. E aí depois você já veio para São Paulo ou não? Aí, nesses 10 anos, eu me formei como artista lá também. Além de impressor, eu fui fazendo o meu trabalho. Então, eu participei de exposições, ganhei prêmios, fiz exposições individuais, participei de muitas coletivas. Lá tem muitos salões de arte. Então, nesses 10 anos, eu fiz toda uma trajetória de impressor, de professor e de artista também. Aí, em 2011, eu resolvi vir para cá. Lá começou a ficar também um pouco pequeno, né? Que afinal de contas também, né? São Paulo sabe como é, né? Então, e meus amigos todos já tinham vindo para cá também, né? Já estavam trabalhando aqui, os meus melhores amigos, né? E aí eu resolvi, então, bom, agora tá na hora também de dar esse pulo, né? Aí eu tinha umas amigas que moravam aqui. Conversei com elas, consegui um lugar para ficar e aí já tinha todo esse meu currículo também de trabalho com as gravuras, também não foi difícil de chegar. E eu cheguei aqui numa época muito boa, assim, tinha muita galeria, muita livraria, muita coisa, assim, eu fui morar em Pinheiros, né? Então tava brotando de galeria, aí já levei os trabalhos nas galerias, já vendi, aí já comecei a trabalhar no Tomi Otaki como impressor, na Ousa de Andrade. No Instituto também? No Instituto, bacana. E aí aí essas minhas amigas conheciam o Luciano. E quem é o Luciano? O Luciano é o gestor aqui do espaço, do Estúdio Lâmina. A gente não pode falar também da minha trajetória sem incluir o Estúdio Lâmina aqui em São Paulo, né? Então conta para nós como é que você chegou nesse estúdio, aonde ele é, aonde nós estamos. Isso, agora a gente está no Estúdio Lâmina, é um espaço independente, ele já existe acho que há mais de 10 anos já, 11 anos, 12, Mas quando você 15 veio para anos. São Paulo, você não veio direto para cá? Não, você ainda ficou nesse processo de galeria? Fiquei nesse processo de galeria, trabalhei na Ousa, aí uma amiga me apresentou o Luciano, que é o gestor desse espaço. Que é o gestor desse espaço. Quando eu vim para cá, o Estúdio Lâmina ainda era só o andar de cima. Tá. Isso foi em que ano? 2011. 11. E aí eu conheci o Luciano e eu fiz a minha primeira exposição individual de pintura aqui em São Paulo, aqui no Estúdio Lâmina, em 2012. Qual é o endereço do Estúdio Lâmina? Rua São João, 108. Estamos no Centrão. Centrão, bem no Centrão, Centro Histórico. Avenida São João, 108. Quase dentro do Vale do Engabaú. E então eu conheci o Luciano, o Luciano é gaúcho também, a gente teve uma certa afinidade, ele estava aqui também batalhando pelas mesmas coisas, né? Na época ele trabalhava ainda no Palácio do Governo, então não podia se dedicar tanto como pode se dedicar agora ao Estúdio Lâmina, e as coisas foram andando, tanto para ele quanto para mim, e a gente foi trabalhando junto. Depois houve um momento que eu saí um pouco daqui, eu morava aqui no centro, aí eu me casei, fui morar na Serra da Cantareira, enfim, sumi um pouco da cena aqui do centro, né? E aí foi em 2010, por aí, eu não sei direito quando ele alugou o segundo andar aqui, que ele começou com as residências artísticas, mas o grande sonho dele era ter um ateliê de gravura. Aí ele... Aí, ó. Olá. Vamos apresentar o Luciano. Falamos dele, ninguém ainda... Estamos aqui numa gravação com o Rodrigo Pet. Fala. Esse é o gestor do espaço. Pode vir aqui. Fala um pouquinho de como começou o ateliê aqui da tua ideia. Conta pra gente como é que começou o Estúdio Lâmina. Olá, tudo bem? Bom, o Estúdio Lâmina, ele nasceu no dia 18 de novembro de 2011. Ele nasceu com essa vontade de ter um espaço, né, para abrigar artistas autorais, né, e ter ateliês compartilhados, onde os artistas pudessem trocar experiências, né, e um poder influenciar e retroalimentar o outro. Porque eu sou formado em escultura e eu tenho uma experiência de ateliê de escultura e sempre curti muito aquelas trocas, né, que eu tinha com os meus colegas. Então essa para mim é uma formação básica de qualquer artista, que é compartilhar ateliê. E eu sempre curti ateliê de gravura, apesar de não ter sido um exímio aluno de gravura. Eu fui aluno mais de escultura. Mas conheci muitos bons gravuristas, incluindo o Rodrigo, né, que eu sou fã do trabalho dele, e sempre quis ter aqui no nosso espaço um ateliê de gravura, né, que pudesse ser compartilhado com outros artistas, né.
Então é um trabalho que vem sendo construído ao longo de seus 12 anos. Lâmina. E como funcionam as residências que você faz aqui? O que é uma residência de artistas? A residência artística, existem duas modalidades, né? Uma é para o artista poder vir morar um tempo aqui, né? Poder desenvolver seu trabalho, sua pesquisa, poder compartilhar, né, com o nosso público e com outros artistas. E aquela outra residência artística de artistas que não têm a necessidade de vir morar aqui, já vivem em São Paulo, mas tem a necessidade de ter um ateliê e um espaço para poder, né, desenvolver seu trabalho e também poder compartilhar a experiência com outros artistas, né? E a comercialização é sempre feita fora daqui ou aqui existe algum processo? Na verdade, a gente não é uma galeria no sentido de comercial, né? Mas a gente vendeu muito trabalho em nossas exposições, continua vendendo e a gente espera com a organização interna, porque é tanto assunto e tanta organização de fazer a gestão de 2 andares que a gente nunca focou, né, na venda, né, das obras dos artistas, mas que a gente quer fazer na sequência, porque a gente está ampliando os nossos espaços aqui para outras salas. Inclusive a gente quer desenvolver um projeto de arte e saúde mental, decorrente muito, né, da pandemia que todos nós vivemos e dos problemas, né, psíquicos que isso acarretou em todos nós. Isso é muito interessante. Tem inclusive estudos, eu conheço psicólogos, né, que estudam arte-terapia, né, usando a arte como uma forma de trabalhar problemas psicológicos. Com certeza. Nós inclusive vamos fazer um vídeo a respeito disso, é muito interessante. Que legal. Muito bacana. E a gente quer fazer desse espaço um espaço realmente de cura, né? E eu acho que isso é a missão de todo curador, né? De trazer, não só curar as obras de arte, mas esse espaço também a gente está hiper organizando ele, mas também principalmente as pessoas, né? Os artistas e muitos amigos, né? E pessoas que precisam de suporte, né, emocional. E a arte, né, nos traz muito isso, nos traz muito ensinamento e nada como poder compartilhar isso num espaço que está para isso, né, para a gente se curar. Os nossos projetos têm tudo a ver com tudo que o Luciano está falando. O Festival Internacional de Arte, a editora nossa de gravuras é sempre focada no coletivo, em buscando artistas talentosos que têm dificuldade, né, de acessar o mercado de arte, de circular, né, por esse meio que é tão difícil. É super então difícil. A gente colaborar de alguma forma para poder trazer ao mercado de arte todos esses nomes. Então está sendo muito importante a gente estar aqui com vocês. Que eu legal. acho que a gente vai ter muita conversa ainda com pela certeza. frente, né? E eu espero que a gente então faça novos vídeos, inclusive com a questão que é muito importante, né, do trato do psicológico através da arte. A gente vai fazer umas pontes aí com outras pessoas e vamos conversar sobre isso. E cuidar do nosso patrimônio histórico, porque o Lâmina está sediado num prédio da década de 30, que está num núcleo, né, arquitetônico aqui do centro de São Paulo, que é muito importante a gente preservar e cuidar, né? E é isso que o Lâmina tem feito com esse prédio aqui ao longo dos seus 12 anos. Muito bacana, inclusive eu queria trazer de novo aqui o Rodrigo Pet para falar com a gente, porque a temática dele tem tudo a ver com o centro de São Paulo, inclusive ele tem trabalhos, né, que retratam muito bem a situação dos moradores de rua. As gravuras são fantásticas e é tudo gravura em metal. Rodrigo, conta um pouco sobre a técnica da gravura em metal. Luciano, prazer em te conhecer, muito obrigada e a gente vai conversar muito ainda. Tchau, pessoal. Obrigado, Luciano. Vamos lá, Rodrigo, conta pra gente como que é esse processo de criação, de gravação, o que você tem para nos falar sobre arte e da gravura em metal e sobre a sua temática também. Então, a gravura em metal ela surge no ateliê dos antigos ourives, dos armeiros medievais. Eles precisavam guardar os moldes dos entalhes que faziam. Então eles inventaram um tipo de tinta onde eles passavam nesses brasões, enfim, nesses desenhos e decalcavam no papel para poderem depois repetir esse desenho, para ter isso guardado, né? E daí começou já alguma forma de impressão, né? Aí os anos foram se passando e foram se adaptando, né?
foi se adaptando até a gravura em metal que a gente conhece agora, né? Através de alguns processos de pesquisas desses armeiros, desses alquimistas, desses ateliês, né? A gravura em metal começou por aí. O que aconteceu? A pessoa antigamente não tinha como você reproduzir uma imagem, né? Os próprios livros, né? Antigamente eram os incunábulos, aqueles livros que os monges copistas faziam nos mosteiros, então faziam assim, a cada 3, 4 anos faziam um livro, né? Porque demorava. Então a gravura ela tem a ver também com a indústria da imprensa também, né? Foi a maneira que eles encontraram de reproduzir uma mesma imagem, a mesma imagem em várias cópias, né? Então o camarada lá tinha uma fábrica de cerveja, né? Como que ele ia fazer, né? 200, 300 desenhos para colar lá, né? Então foi se inventando a técnica da gravura. Primeiro, se eu não me engano, a xilogravura é mais antiga, depois a gravura em metal, depois veio a litogravura, né? Que é feita numa pedra, aí temos a serigrafia também. Aí começou a chegar lá no offset, né? Nas máquinas de cópia. Quer dizer, não precisava mais usar a gravura para fazer cópia de uma coisa, porque já tinha esses processos mecânicos. Agora chegamos no fine art. Então o que aconteceu? Os artistas se deram conta que agora poderiam usar a gravura de maneira autoral, não mais umas simples coisas para tirar cópia. Sim. Ele podia reproduzir o tema da sua pintura na gravura. E essa gravura ele colocava num lombo de burro lá e o vendedor saía vendendo, por exemplo, o Rubens, né? O Rubens tinha uma oficina que ele reproduzia as pinturas nas gravuras. Então muita gente, antes de conhecer como era uma pintura do Rubens, viu a gravura. E como é esse processo de pegar uma pintura e jogar isso numa gravura? Isso não se faz mais, mas antigamente existiam os copistas, né? O artista dava o desenho, o técnico passava esse desenho para a chapa e cortava em buril. Né? E o que aconteceu? Esses artistas que cortavam em buril, eles começaram a falsificar. Porque o artista tinha um símbolo ali. Por exemplo, o Dürer é aquele A que a gente conhece. Mas a maioria das gravuras do Dürer não foi ele que cavou, né? Os copistas, os artistas gravadores que copiavam, que gravavam. E por isso que também veio a convenção da gravura, que hoje se assina, hoje se numera, né? Porque para ter menos chance de você ter uma cópia, né? Você ter ali assinada e numerada, você tem procedência, né? Mas então, como eu estava explicando, a gravura não precisava mais ser um processo de cópia, ela virou autônoma. E os artistas começaram a usar ela como autônomo e se deram conta que podiam também vender um pouquinho mais barato do que a pintura, que era uma coisa única, ou o desenho, que é uma coisa única, né? A gravura você tem um múltiplo, então isso possibilita que você possa vender um pouco mais barato, né? Você pode ir lá e imprimir de novo mais, né? Não é uma cópia única, né? E você faz a sua gravura em metal com ácido, água tinta? Aí dentro da gravura em metal existem várias técnicas, né? As mais comuns, assim, empregadas são a ponta seca, água tinta e água forte, mas aí existem outras inúmeras técnicas que foram inclusive sendo inventadas, né? Nesse processo, né? E essas aqui, qual é? Elas têm variada, tem técnica. Eu uso basicamente as 3 juntas. Você pode usar ela separada, crua, e pode juntar elas. Então eu basicamente junto todas elas, porque tem uma técnica que você vai usar mais para linha, tem outra técnica que você usa mais para pôr os tons do claro ao escuro. Então você vai sobrepondo as técnicas, né? Para chegar num objetivo. E você tem gravuras em metal coloridas também ou só preto e branco? Eu tenho algumas que eu imprimo e coloco a cor em cima, e tem algumas... Porque a gravura em metal, se você for trabalhar com cor, cada cor é uma chapa diferente, é a sobreposição de cores, né? Eu costumo fazer ela mais PB, e quando eu coloco cor eu pinto em cima ou eu pinto na chapa. Fica quase como uma monotipia dali, né? Certo. E a sua temática, você sempre foi figurativo? Você teve várias fases? Como que é essa é engraçado que eu comecei um pouco mais abstrato. Mas o meu abstrato tinha uma figura abstrata, né? Não era aquele abstrato... Você abstraía a forma de falar. Depois eu comecei a gente vai sentindo necessidade, né? Eu fui sentindo necessidade de me aproximar mais do desenho. Eu comecei a achar que meus abstratos estavam muito soltos, assim, eles precisavam de uma base, de uma figura para depois eu abstrair de novo. Né? Então eu fui atrás dessa figura, fui atrás do desenho, e o desenho está muito ligado com a gravura, né? Então
Aí devagarinho o meu trabalho passou a ser mais figurativo, e hoje ele é mais figurativo, sim, mas ele tem muito do abstrato, assim, se você for E ver. essa exposição que você está fazendo aqui no Estúdio Lâmina, ela tem uma temática muito de São Paulo, né? Como eu falei pra você, na verdade ela tem três motes, assim, das minhas séries. Mas a série mais presente é a de São Paulo, sobre o patrimônio, a arquitetura de São Paulo, sobre os moradores de rua, né? E também tem um pouco sobre os refugiados, né? Os náufragos, né? Mas o mote mesmo é o centro de São Paulo, que é o local onde a gente está estabelecido e o local onde eu trabalho, onde eu frequento muito, né? Praticamente todos os dias. Super bacana, então, pessoal. Tá vendo? O processo todo do trabalho que a gente está fazendo nesse canal é justamente trazer pessoas como o Rodrigo Pet, para que a gente se instrua mais, não só nas técnicas, o que existe em arte, mas que a gente trabalhe a nossa sensibilidade, né, no olhar de uma obra de arte e entender que ali existe todo um trabalho de uma pessoa que se dedicou, que estudou, que pesquisou e está lá pondo toda a sua expressão, todo o seu ponto de vista, manifestando toda uma realidade, né, que a gente vive hoje. E a arte é isso, é a documentação do que está acontecendo agora, e isso fica para as próximas gerações. Então participem do nosso canal, assistam os nossos vídeos, curtam, compartilhem, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e conheçam o Estúdio Lâmina, que é muito interessante, e vão ser parceiros nossos, nós vamos fazer muito trabalho junto, eles vão participar da nossa editora. A gente dá aulas aqui também, olha aproveitar para... Como que é o curso? Como que a pessoa faz para chegar até vocês? O curso, depois eu posso passar os número para você de telefone, é o meu telefone, você liga para mim, WhatsApp, manda um WhatsApp e eu posso explicar para você. Você tem um Instagram? Tenho Instagram também, Tá. E eu tenho o fly também dos cursos, eu passo para você. A gente vai divulgar tudo aqui no canal para vocês verem. Esse vídeo vai ter todos os links para vocês entrarem em contato com o Rodrigo e tiverem mais informações, né? Nós vamos passar o telefone também para vocês. E aí vocês entram em contato. Quais são os cursos que vocês dão aqui? Por enquanto a gente está dando de gravura e metal. Gravura e metal, tá. Mas vão ter outros cursos. Aí, à medida do possível, a gente vai também avisando. Quem tiver né? interesse, é muito bacana. Mesmo que você não queira vir a ser um artista, mas o contato, né, com o fazer e a troca de experiências com esses artistas todos é muito enriquecedor. E se vocês me seguirem também o Instagram do Lâmina, aí a gente está sempre postando e atualizando as... Maravilha! Então no vídeo vai ter aqui o link para vocês entrarem em contato com o Estúdio Lâmina, com o Rodrigo Pet, e sigam nos acompanhando. E lá no Instagram também nos sigam, @Cristina Benac. Agradeço imensamente pela escuta, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, até logo. Muito obrigado, agradeço a você. Uma pessoa muito importante, a gente precisa de pessoas como você. Eu que agradeço, Rodrigo, muito bom. E agradeço a vocês também. E espero uma visita de vocês aqui para conhecer o espaço. Venham, é imperdível, é fantástico. Eu estou apaixonada por esse espaço. Rodrigo, muito obrigada. Obrigado, Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.